Alô, Muito bem, Fernando! começando mais um Opa, podcast 50 a mais. E hoje com muita história para contar, né? eu tô curiosíssimo. Literalmente, assim, um grande escritor, um farol, um cara antenado com o mundo. E já que o nosso podcast né, a proposta é ser um mapa de navegação para quem já passou dos 50, a gente vai ter um letramento sobre algo que acontece na nossa vida E que mudou social muito de de quando todo a gente dia. era jovem até agora, né? Estamos aqui com quem? Muito. Bruno Bruno Paes Paes Manso. Manso, um escritor, pesquisador, jornalista, um pesquisador do Núcleo de Estudos de Violência da USP e que tem esse interesse, essa paixão por o assunto que as pessoas têm um pouco de medo de falar. Diga aí, Bruno. É um assunto que a gente prefere. Um prazer estar com vocês. Agradeço pelo Alegria convite. nossa, Muito Bruno. obrigado por estar Bem-vindo. aqui com a gente. Entusiasmado com o papo aí. Eu acho que é um assunto difícil de falar e eu só falo sobre ele porque acabei trilhando esse caminho profissional, porque durante muito tempo eu preferia também não tocar nesse assunto, porque é muito difícil você viver numa cidade que você pensa violência diariamente, né? Então é quase uma estratégia de saúde mental você não pensar em certos assuntos que te deixa em pânico se você for pensar o que acontece nessa cidade ou os riscos que você corre nessa cidade, né? Mas como jornalista e como pesquisador, às vezes a gente tem que falar dos assuntos que as pessoas não querem ouvir. É uma espécie de de compromisso profissional, né? De ser o chato. O jornalista muitas vezes acaba optando pelas pautas que as pessoas preferem fingir que não existe. E acabei indo por esse caminho e aí, enfim, acabei me interessando, me envolvendo pelas histórias e pela reflexão sobre tudo isso, sobre violência. Mas é uma forma da gente entender por que chegamos até aqui e como chegamos até E aqui, como né? sairíamos, como podemos sair desse É, buraco, não é? é. Uhum. Tem essa Sim, também, Temos, não é? temos sim, claro. algumas ideias, né? Esse livro, A Fé e o Fuzil, é o mais recente livro do Bruno, que mistura aí o crime e religião no Brasil do século XXI. São 4 livros, né, Bruno? Tem o meu primeiro é de 2005, que são sobre os matadores, que é o Homem X. Depois eu escrevi sobre o PCC com a minha amiga Camila Nunes Dias, e minha colega do NEV USP. A Guerra, a Ascensão do Crime do PCC e a Transformação no Mercado do Crime no Brasil, a República das Milícias e esse A Fé e o Fuzil. E aqui a gente vai abordar a questão da religião misturada com a violência. Você já fala antes no livro anterior das milícias e como isso embaralha a nossa vida social. Queria te perguntar, nossa história que começa em 1500, ela já começa também com a participação da igreja muito forte, a igreja católica, na expansão da fé católica, os jesuítas, a Companhia de Jesus, né? É uma imposição ali com os indígenas que estão na terra, ocupando ali esse espaço, né? Aí o Brasil é descoberto, entre muitas aspas, mas a igreja já está ali. Mas essa mesma igreja católica, muitos anos depois, ela vai entrar num confronto entre ali, esse maniqueísmo de esquerda e direita, ela vai continuar também, em algum ponto, fazendo oposição ao que vira o protestantismo, os crentes de uma forma geral. Eu estou falando tudo isso para perguntar, é uma questão que vem desde a nossa nascença, né? Sem dúvida. A gente tem 450 anos de história rural, principalmente brasileira, que a Igreja Católica faz parte da formação cultural brasileira, né? Você tinha as grandes propriedades de terra, as fazendas, então o Brasil gira em torno se forma em torno dos grandes latifúndios, das organizações de produção para exportação, de cana, de café, mas o coronel tendo uma ligação muito forte com a Igreja Católica, que vai formar, de alguma forma, dar esse cimento cultural que vai fazer com que todo o Brasil tivesse 99% até os anos 1850, 1860 de católicos, né? Mas é um catolicismo sincrético, que ao mesmo tempo tolera uma série de diversidades e influências de religiões afro-brasileiras, de religiões indígenas, que de alguma forma acaba administrando essas diferenças culturais para o mundo rural. Então era um mundo rural que, apesar de pobre e apesar de pouco desenvolvido, ainda pré-moderno, tinha violência, mas também você tinha unidade, você tinha laços culturais fortes que formam esse ambiente rural.
Aí você tem, a partir de 1950, um grande processo de transformação desse mundo brasileiro. As pessoas que moravam no campo passam a vir para as cidades, porque você tem desde os rádios surgindo, as indústrias aparecendo, novos Juscelino. empregos, Juscelino Kubitschek, as novelas de rádio, as televisões Brasília. aparecendo, Brasília, 1960. As vilas de operário, né? As pessoas vinham para morar nas Vinham casinhas, para morar, tudo para igual. trabalhar nas indústrias e, ao mesmo tempo, sonhavam com a vida urbana como uma espécie de utopia, de transformação, de ascensão de mundo, né? Porque o ambiente rural era estagnado. A hierarquia era muito bem definida e a pessoa nascia já sabendo o que ia ser. As cidades surgem como utopias e o Brasil deixa de ser rural. 70% das pessoas moravam no campo até 1940, 1950, e 50 anos depois, 85% das pessoas passam a morar na cidade. Então, assim, aqueles 450 anos de história mudam inteiro para o campo. E a Igreja Católica, que tinha essa hegemonia cultural e hegemonia de autoridade e política religiosa, começa a perder sua força. E uma nova crença e uma nova forma de enxergar o mundo passa a ser inventada nas cidades pelos pentecostais. Eles criam uma visão de sobrevivência na miséria, uma visão voltada para a prosperidade, uma visão que você passa a acreditar em você mesmo, em vez de depender do Estado, em vez de lutar politicamente Ser próspero aqui, não no céu, né? Ser próspero agora, ganhar Agora. dinheiro e a prosperidade associada à bênção divina, associada à virtude. Você começa a ter uma nova crença voltada para a sobrevivência nas cidades e para o desafio da miséria nas cidades, né? Então você tem uma grande transformação e a Igreja Católica fica mais anacrônica nesse momento. E é interessante também um elemento que chega nessa transição, né, nesse crescimento industrial brasileiro focado em São Paulo, no Rio de Janeiro, capital, é que vem esse nordestino com os saberes que ele tem ali, aquele matuto, aquele sertanejo, que chega na grande cidade e vê que o que ele sabe lá não vai ser muito bem aplicado aqui. E aí começa uma cultura ali onde a igreja protestante, a igreja pentecostal, aliás, nada de braçada, né? Nada de braçada. E, inclusive, ele percebe as dificuldades que ele vai ter nas cidades, porque ele vem para um lugar, no campo, ele tinha laços familiares grandes, intensos, produzia para subsistência, não dependia tanto do dinheiro, tinha uma parentela e os vizinhos que de alguma forma ajudavam, e quando ele vem para a cidade, ele vem solitário, vai viver sozinho, vai precisar se reinventar sem os saberes que a modernidade exige. Ele percebe que os saberes dele são anacrônicos para o campo, para a roça, para a produção agrícola, ele não sabe ler direito, na zona rural ele não aprendeu a ler direito. Então ele carrega também o estigma de iletrado e o estigma de incapaz de sobreviver nas cidades. Então, ao mesmo tempo, vai ser muito estigmatizado e violentado. Vai morar nas periferias. Nas periferias da cidade. Aí você vai ter a polícia atuando para controlar esses bairros, esses locais. Vai viver numa realidade muito violenta também. E os evangélicos, eles vão surgir para produzir a autoestima perdida, né? Então, a partir do momento que você aceita Jesus, que você acredita em Jesus, você ganha uma crença em si próprio também, porque imagina, você é aliado do Todo-Poderoso, Jesus te ama, você tem do seu lado o mais poderoso possível, você gosta dele, ele gosta de você, então você passa a acreditar em você mesmo, você tem uma nova postura, um amor próprio que você não tinha, você vai criando crenças para a sobrevivência nesse desafio urbano, né? Então, nos 70, 1970, por aí. Mas nessa época ainda não tinha tanta violência, tanto risco de violência nas nossas cidades, né? Não. Quer dizer, claro, o aumento da população, a pobreza, ela anda junto com a marginalização, com o crime, mas teve uma hora que tem uma chave que muda, Tem. né? Tem. E isso é gradual e é curioso, porque as pessoas começam a chegar nas cidades dos anos 60, as periferias começam a crescer nos anos 70, os evangélicos começam a crescer, os pentecostais, principalmente depois dos anos 80 e 90. São o período de crescimento mais intenso. Mas nos anos 70 você tinha a Igreja Católica muito presente ainda nas periferias. E tem o golpe militar, que Tem o golpe militar, pontual 64, ali, né? nessa fase de transição. E você tem a Igreja Católica atuando muito forte durante a ditadura militar, inclusive,
porque em 1959 você tem a Revolução Cubana e você começa a discutir dentro da Igreja Católica formas da Igreja Católica se aproximar dos pobres, porque você tinha o risco de perder o continente mais católico do mundo para os comunistas que proibiriam as igrejas. Então você começa a discutir como reformar o capitalismo e se aproximar dos pobres. São formadas as comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação, e os padres vão para as periferias. Dom Paulo Evaristo Arnes compra 1.500 terrenos para a construção de igrejas e de comunidades eclesiais que vão trabalhar coletivamente a consciência dos pobres, né? Era essa a ideia da teologia da libertação, e que vai formar a base dos partidos progressistas da Nova República. PT é formado basicamente pela igreja, né? O Lula vem do novo sindicalismo, junto com o Frei Beto e junto com uma série de integrantes da pastoral operária que formam o PT, como formam o MST, como formam todos esses partidos progressistas da Nova República. E, ao mesmo tempo, eles tinham um discurso que dialogava com as pessoas que estavam chegando nesses lugares, que é o seguinte: vamos agir coletivamente para pressionar esse novo governo que vai ser democrático, vai começar em 85, você vai poder votar para um representante, para escolher pessoas que representem os seus interesses, que levem asfalto, saúde, educação. Você começa a ter uma estrutura urbana, a partir da Nova República, forjada pela Igreja Católica. E tem uma constituinte aí sendo feita em 88, né? Super influenciada também por esses partidos e por esse pensamento mais progressista, vinculado à reforma do Estado, à Mas ação do desde Estado. o golpe começa também o incômodo norte-americano com essa ameaça comunista e o avanço dessa fé evangélica, né? Sim, Billy sim. Graham, o filme da Petra Costa Sim, mostra muito isso, né? exatamente, Eu exatamente. lembro das pregações do Billy Graham no Maracanã, Sim. enorme, uma plateia maravilhosa, o Billy Graham, minha família é evangélica, então o pessoal adorava o Billy Graham. Sim. Mas isso eu nem imaginava que seria uma influência direta ali, Coca-Cola e Billy Graham, né? Mas vai aos poucos, né? Isso vai acontecendo aos poucos. E o discurso da coletividade da Igreja Católica, esse discurso das comunidades eclesiais de base, vai se fragilizando. Porque conforme os equipamentos vão chegando e as periferias se transformaram, a gente pensa o que era Jardim Ângela 50 anos atrás, 40 anos atrás, e o que é hoje Capão Redondo, Cidade Tiradentes, Itaquera. Itaquera era distante, uma periferia perigosa, que a gente tinha medo. Hoje, eu vou lá de trem ver o jogo do Corinthians, é quase um centro urbano também, né? Demora para chegar Demora, ainda, né? mas é difícil, tem seus problemas, mas assim, mudou muito. E as pessoas começam a cobrar além das melhorias que o Estado podia dar e começam a perceber que elas precisam empreender e ter independência e não ficar pedindo esmola para o Estado. Então você começa a ter uma crítica a essa visão dos anos 70 e 80 e um esvaziamento dessa articulação política que cabe muito nessa visão pentecostal, que é o seguinte: você precisa empreender, você precisa ganhar dinheiro, você precisa depender de você mesmo. Parar de beber, se jogar, controlar. se endividar, exatamente. mas dar o dízimo. Exatamente. Né? E acreditar em você, mas acredita em você mesmo, você tem poder, porque você acredita em Jesus. E as igrejas proliferando na garagem de casa, enquanto a Igreja Católica tinha que construir um templo, trazer o padre, enfim. Velocidade de jet ski na manobra. Exatamente. Ao mesmo tempo, você pode alugar um lugar, ou pode ser na sua garagem, você pode alugar cadeira de plástico, começar, se você tiver carisma e tiver uma boa lábia e fé também, né? Porque depende da fé da pessoa. Você começa a conversar com seus vizinhos e com as pessoas próximas de você, fazendo uma leitura da Bíblia de acordo com a sua realidade, e aí a sua igreja começa a ser frequentada, daí começam a pagar o dízimo, você começa a se autossustentar, e assim você viu se espalhar. Já a Igreja Católica depende de um investimento num prédio, na formação de padres, e a leitura da Bíblia vai depender da forma como o bispo autoriza ou como o papa autoriza. Então você não pode simplesmente ser um morador de uma quebrada, de uma favela, e fazer uma hermenêutica, assim, uma interpretação da Bíblia de acordo com a sua realidade, com a realidade das pessoas que você convive. Não, mas os evangélicos permitem essa horizontalidade e essa diversidade de interpretações. Né? E onde que a fé vai encontrar o fuzil? A fé vai encontrar o fuzil, né? E no livro, eu começo a juntar, eu já
venho acompanhando essa intersecção há muito tempo, porque quando eu entrevistava os matadores, né, eu comecei entrevistando matadores para falar de violência, para falar de homicídios, para falar desses crimes que são segredos, ainda mais para um jornalista, né? Você vai, como jornalista, pô, quanto você matou, quem você matou, como é que é o tráfico, como é que é o crime. É um tipo de pergunta que a pessoa se sente exposta, né? Porque ela pode se incriminar, falando no jornalista, depende muito, muita confiança. Eu consegui alguns casos, mas eu comecei a apelar para os convertidos, para os ex-bandidos, para os ex-matadores, porque eles falavam do passado deles, porque até dimensionava o milagre de A Deus, redenção, a né? redenção, a transformação que eles passaram, tal. Então eu ia falar com eles para falar sobre o passado e para falar sobre o crime. Eu ia procurá-los para eles me contarem do contexto do A crime. igreja evangélica recebeu melhor esse indivíduo que vem do crime. Ela entregou um perdão mais palatável. Isso foi o que me impressionou, a tecnologia de transformação que eles tinham e a capacidade e o foco que eles tinham em transformar essas pessoas. Então, para mim, isso começou a chamar muita atenção, porque o cara matou um monte de gente. Então, assim, você tem uma trajetória já imensa no crime. E quando a pessoa entra no crime, você é um adolescente na periferia vivendo nessa realidade violenta, você está saindo da casa dos seus pais, às vezes uma casa também problemática, violenta, falta dinheiro, às vezes falta apoio, às vezes é violenta também, e você vai definir o que você vai ser adulto, qual é a sua identidade adulta. E o crime é muito sedutor nesse momento, que ele fala, é o seguinte, o seu pai trabalhou até os 80 anos ganhando um salário mínimo, foi humilhado a vida inteira. Se você for para o crime, você vai bater de frente com o sistema, você vai enfrentar o sistema como homem, você não vai abaixar a cabeça, você não vai fazer o que o sistema quer, vai ter mulher, vai ter dinheiro, mesmo que você morra com os 25 anos, vai comprar o tênis que você quer. Mesmo que você morra aos 25 anos, pelo menos você morre batendo de frente com o sistema. São os nossos jihadistas, os nossos jovens suicidas que preferem morrer cedo do que abaixar a cabeça para o sistema. Só que quando eles envelhecem no crime, né, a gente falando aqui de 50 a mais, os que envelhecem no crime, conforme eles vão envelhecendo, passam pela prisão e vivenciam o crime, eles começam a perceber que foi uma escolha furada. Porque você entra nesse mundo e você rompe com a sua mãe, você rompe com a sua família, você rompe com seus laços mais fundamentais e importantes. Às vezes você tem um filho que você não pode visitar, você está sozinho e aquele respeito que você imaginou que iria adquirir no crime, na verdade é um medo que você causa nas pessoas. E tem ao mesmo tempo um monte de gente querendo te matar por dinheiro, por trapaças. É um mundo, é uma selva. Parece filme. É uma selva cruel, assim, ninguém confia muito em ninguém. E aí o cara não tem como voltar ao mesmo tempo, não tem como voltar na escolha que ele fez aos 16 anos, porque ele já está inserido naquilo, um monte de gente querendo matá-lo, né? E aí a igreja evangélica surgiu com essa tecnologia de transformação, que foi aceita, inclusive, no crime, né, nessa cena do crime, que fala o seguinte, eles entram em processo de depressão, porque não tem mais saída, né, não tem como mudar, e aí eles falam, olha, você está arrependido do que você fez, ou do caminho que você seguiu? Estou arrependido. Quer aceitar Jesus? Aceita Jesus, aceita Jesus. Basta para você renascer numa nova identidade. Se for um arrependimento sincero, teologicamente, você está zerado. Você chama de metanoia. Que é a metanoia, essa transformação mental. E eu vi isso acontecer, e eu vi um monte de gente passando por isso. Tem um podcast que chama Sobreviventes, que é um podcast de uns ex-bandidos cariocas, todos ex-donos de morro. E eu comecei a assistir. Parei um pouco, hoje já tem 65 depoimentos de ex-bandidos que se converteram. Então virou uma tecnologia de transformação para uma vida que aparentemente não tinha saída, né? E isso começou a acontecer muito na periferia. E aí eu comecei a juntar essas histórias, colecionar essas histórias, né? Tinha muitas dessas histórias que eu achava fascinante. Cada história dessa podia, às vezes, dar um livro, né? Porque são histórias muito impressionantes de transformação de consciência mesmo. Que parece, eu ficava bobo, porque assim, a gente imagina,
Bom, para me educar, ou a gente acredita que para educar alguém, você precisa passar para o ensino fundamental, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, vai para a universidade, a gente vai formando a consciência das pessoas num longo processo de educação. Esses caras, eles mudavam o software mental do dia para a noite, assim, e passavam de matador para um diretor de uma casa de recuperação de drogados, assim, e mudavam de vida, sabe? Mas era essa transformação acontecia porque era a saída, a tábua de salvação desses caras? Ou acontecia porque, de fato, sei lá, tem algum místico, a fé soprou Eu acho que essa é uma grande questão, assim, muito difícil de responder, mas para mim é um dos temas centrais de todos esses livros diz respeito à crença. Por que a gente acredita em certas coisas e por que a gente deixa de acreditar e passa a acreditar em outras? O que leva uma pessoa a deixar de ser o que foi a partir do momento que ela começa a acreditar numa outra coisa que ela nunca tinha acreditado? E muitas vezes é verdadeiro. Claro que tinha um monte de aspectos mágicos, milagres, assim, que era difícil para mim acreditar, mas eu via que ele acreditava. A pessoa falava como se acreditasse de fato que tivesse acontecendo. Então, ao mesmo tempo, não basta você querer acreditar. Não basta assim, eu estou na miséria, eu estou no fundo do poço, eu vou virar evangélico porque assim eu vou mudar a minha vida. Não adianta, não é assim que a coisa acontece. De fato, Vem de sentir essa transformação dentro dele. Sentir, real, né? é uma coisa emocional, assim, que vai além da razão. A fé é uma coisa incrível, né? Independente de qual fé. Qual seja, né? A fé é uma coisa incrível. E isso para mim era muito, muito impressionante, né? Ver isso acontecendo na cidade em grande quantidade, um processo industrial de igrejas fazendo Mas isso. tem um processo de sobrevivência também aliado a essa fé, porque os números que você traz para os seus livros mostram um caldeirão fervilhante de mortes que impactam cenários mundiais. A gente vivia aqui uma cena de guerra em São Paulo, no Rio de Janeiro também, mas mais aqui, né? Jardim Ângela, Capão Redondo, isso era notícia no mundo. Sim. E aí é preciso de um freio de arrumação ali para que a vida aconteça normalmente ou minimamente de forma ordeira. Entra a igreja, entra a fé e entra também o crime organizado para falar, opa, vamos parar com alguma coisa aí, né? Isso é uma outra perna da pesquisa, porque se a igreja estava agindo para tirar essa galera do crime e transformar essas pessoas, falar de empreendimento, de sobrevivência pelo empreendedorismo, pela crença em si próprio, o crime também estava atuando no momento que São Paulo tinha mais de 50 homicídios por 100 mil habitantes. A gente, dos 50 a mais aqui, você que trabalhou com jornalismo, Fernando, você lembra que assim, nos anos 90 tinham 100 chacinas por ano em São Paulo. No Jardim Ângela, você olhava num fim de semana de cima da laje, assim, tinham 8 carros de polícia velando corpos. Todo fim de semana, as pessoas no cemitério São Luís cavavam covas com antecedência, porque assim, o fim de semana ia ser sempre, inevitavelmente, ia ter muitas mortes, e você não tinha a condição de cavar buraco com a rapidez que demandava, então eles cavavam na sexta-feira. Esse é o drama da cidade. E aí você começa tendo uma leitura crítica do crime, dentro do próprio crime, a partir dos anos 90, a partir do massacre do Carandiru, a partir do surgimento do hip-hop em São Paulo, que a masculinidade periférica passa a falar de si própria de uma outra maneira, que é o seguinte, o sistema quer nos matar, você está se matando, você, meu irmão, meu companheiro, está fazendo a minha mãe chorar, eu estou fazendo a sua mãe chorar. Você começa a ter uma leitura crítica daquele processo autodestrutivo que acontecia nas periferias, e o crime nessa começa a reelaborar a história de que, olha, o crime fortalece o crime. Dentro das prisões, eles começam a articular esse discurso, o crime fortalece o crime, o nosso inimigo é a polícia. Vamos ganhar dinheiro e bater de frente com o sistema. O sistema é nosso inimigo. E começa a desconstruir essa ideia de vingança e de autodestruição e também dá um novo propósito para o crime. Como a igreja dava um novo propósito para a vida de muita gente, o crime também passou a dar um novo propósito para quem atuava nessa cena criminal.
Vamos ser criminosos éticos, vamos ganhar dinheiro, vamos se profissionalizar. Vamos matar só bandido. Vamos só matar bandido. Quem merece morrer, ou assim, vamos de acordo com as regras do crime. Tem uma regra. Vamos fazer o tribunal do crime, vamos levar para as ideias, vamos discutir. Se merecer morrer, vai morrer. Mas vamos levar para as ideias e vamos considerar todos esses estatutos e esses salves que definem a regra. A coisa começa a se reordenar e o crime começa a se empoderar, vai para as fronteiras da América do Sul, começa a ganhar dinheiro e começa a entrar na economia e na política. Isso, algumas vezes se fala que o preso comum aprendeu esse grau de organização do preso político. Aham. E que eu já li que na Ilha Grande Sim. o preso comum conheceu o preso político Sim. e daí que começou a tentar se organizar o Comando Vermelho e coisas assim que foram que deram origem ao PCC, certo? Sim. É isso mesmo? Em 78, 79, você tinha o presídio de Ilha Grande, que era um caos, era uma unidade de segurança máxima para onde iam os criminosos mais perigosos que conviviam com os presos políticos até o momento da anistia de 79. E o Comando Vermelho, a Falange Vermelha, surge em 79 e existia esse convívio, né, com os presos políticos, e eles conversavam e eles articulam uma organização para principalmente se proteger das gangues de Ilha Grande que estupravam os presos, extorquiam os familiares. É quase um grupo de autodefesa. Mas o tráfico, a droga, a cocaína, estava chegando no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos anos 80. O cartel de Medellín e de Cali estava começando a exportar a cocaína para o mundo em 75 e o Brasil era um corredor de exportação. Então, veio essa organização dos presídios. Alguns dos que estavam lá dentro perceberam que podia organizar a gestão do crime nos morros e vender cocaína, e a coisa foi. Eu acho assim, teve uma relação? Teve. Mas, depois disso, cada um foi para o seu lado e você teve muito de conhecimento e de vivência desses caras. Da mesma forma, isso é uma coisa que, para mim, é outra coisa que me surpreende, que assim, quando a gente discutir a política na Nova República, ou mesmo quando pós-Constituição, a gente sempre imaginou que o Estado ia civilizar as pessoas mais pobres. Então, assim, a nossa utopia, vamos dizer, era uma Dinamarca, uma Suécia, um estado de bem-estar social, racional, que leva à justiça, que diminui a desigualdade, pela racionalidade, por políticas públicas racionais, por educação. Talvez a gente, assim, consiga civilizar a pobreza e tornar as pessoas mais... criar uma sociedade mais justa e tornar a sociedade mais justa, né? Mas não foi isso que aconteceu. O Estado, com seus limites fiscais, com suas dificuldades, com a sua fragilidade, não deu conta de garantir direitos sociais para todo mundo. E um preconceito com esse chamado iletrado, né? Exatamente. O iletrado é um analfabeto, mas ele tem uma condição. A gente falou desse nordestino que chega nas grandes cidades, ele tem os saberes, ele tem a ancestralidade que vem com ele. E a gente despreza esse valor, né? Exatamente. E isso que para mim foi impressionante. Eu testemunhei a inteligência e a criatividade surgindo de baixo para cima, não sendo levada de cima para baixo. As facções e as igrejas evangélicas foram soluções criadas dos pobres, dos iletrados, para os pobres e iletrados, que funcionou. Eles estavam gerindo a realidade deles e criando soluções para a realidade deles de baixo para cima. E que a gente achava que era impossível de acontecer, porque o estigma do iletramento é muito grande. Como se letramento fosse sinônimo de burrice. E não é. E no livro do PCC, A Guerra, eu pego uns salves do PCC, que são aquelas regras que eles mandam entre presos na prisão, para falar sobre regras e tal, e eu não corrigi o português. E assim, tem aquelas coisas, você com C cedilha, os erros mais básicos, né, de primário. Mas, ao mesmo tempo, uma sofisticação para gerir o conflito do interior dos presídios, que é impressionante. Você imagina você conseguir ser uma agência reguladora do mercado do crime de dentro das prisões e ser o principal player de um negócio bilionário que é a cocaína. E conseguir fazer isso dentro das prisões. Imagina a criatividade, né, que você precisa ter, e um negócio ilegal, né? Então,
isso para mim acaba sendo surpreendente e gera um monte de problema para a sociedade. E a audácia, né? Eu era jornalista do dia a dia na Globo, quando o Guilherme Portanova foi sequestrado. Eu estava trabalhando naquele sábado, eu fui naquela padaria, que é a padaria onde todo mundo tomava café, a Leiriense lá, e ele foi sequestrado pelo PCC e o que foi exigido é que fosse lida uma carta no Fantástico. Sim. E foi lida a carta. Foi lida. Isso é um plano impressionante. Mirabolante de audacioso, né? Que vem muito, você vê. Tem a história do Marighella quando toma a Rádio Nacional nos anos 60 para ler um manifesto socialista. Então você tem várias releituras e tentativas de criar uma... Quando sequestra o embaixador também. O embaixador. Né? Mas o Marighella, ele toma a Rádio Nacional e começa a fazer o discurso dele transmitido em rede nacional a partir da tomada da rádio. E aí ele faz todo... E é engraçado que essa carta do PCC que eles leem na Globo, né? Depois no Fantástico, depois do sequestro, é um texto super jurídico, né? Você vê que eles estão tentando falar com uma certa superioridade. O texto não funciona, o texto é muito ruim, Mas você vê que eles estão pensando em formas de lidar com o estatuto mesmo, uma coisa com uma forma de se justificar, né? E explicar. E não é coincidência os termos que são parecidos com a igreja, tipo o batismo dos novos membros. Exatamente. Tem quase uma sabatina que é também um pouco religiosa ali. Os mandamentos, que também às vezes se parecem com os 10 mandamentos, isso não é uma coincidência. Não é uma coincidência porque, na verdade, você está falando de construção de autoridade. E como é que você produz uma autoridade, né? Enfim, aí buscando... clássicos da sociologia que falam do carisma, do papel do carisma na produção da autoridade, no papel da tradição, que se repete o que sempre foi, o que meu pai fez, o que meu avô fez, e do papel do racional e legal, que é por onde a gente imaginava que caminhava. Mas o carisma sempre foi fundamental. Você usar o sagrado para você produzir obediência, o inexplicável, para você obedecer e justificar uma autoridade, sempre fez parte de toda a história da humanidade. E você trabalha com esses símbolos, você trabalha e reinventa e usa esse imaginário coletivo da história da humanidade para produzir sua própria autoridade, né? Então é irmão, é batismo, você dá para o partido um ar de sacralidade, de uma coisa também que representa valores. Fidelidade, uma moralidade. E também o pertencimento, né? Caras que não pertenciam a nada, que estavam sozinhos, eles fazem parte de um grupo e esse grupo tem algum respeito. Quer dizer, eles conseguem ter o respeito dentro do grupo. Sim, né? Uma seita, né? De compartilhamento de valores. Se faz isso no exército, se faz isso em times de futebol. Exatamente. Agora, é bom também, né, dentro desse letramento que a gente se permite aqui, né, porque você bem sabe que o jornalista é o profissional que aprende trabalhando, né, o que a gente faz aqui, né? Esse letramento, para quem acompanha o nosso podcast, sobre essa terminologia do crente, do protestante. Eu sei que minha família, eu sou neto de pastor batista, que crente é muito amplo, né? Sim. Existem várias denominações, de vários níveis de fé, de fanatismo, né? Eu, apesar de ter escrito um livro sobre religião, a minha sensação é que eu precisaria de mais um século para entender e me aprofundar sobre tudo isso. Apesar de ter feito um curso de pastor também, essas coisas. É uma história, uma diversidade riquíssima, né? Eu acabei me centrando na história do pentecostalismo, que eu acho muito interessante, que vem do final do século XIX, começo do século XX, até agora, e principalmente das ondas pentecostais que aconteceram no Brasil. E o pentecostalismo tem uma particularidade, eu acho, que é muito interessante, que dialoga com essa tradição sincrética brasileira. Porque o pentecostalismo vem de Pentecostes, quando o Espírito Santo se manifesta diante dos apóstolos, num momento que existiam, de acordo com a Bíblia, existiam pessoas falando diversas línguas, e o Espírito Santo se manifesta e prega para todas as línguas, na língua dos anjos, e as pessoas todas entendem o que ele estava falando. É o dia de Pentecostes, e os pentecostais se caracterizam por ser uma igreja reavivada, onde o Espírito Santo se manifesta no corpo das pessoas. Então, o Espírito Santo ele é responsável por 3 dons,
que é o dom da glossolalia ou glossolalia, até hoje eu não sei o acento onde vai, o dom da cura e o dom da previsão, assim, você consegue saber coisas que vão acontecer. Primeiro é as línguas, né? Que são embaralhadas. São as línguas. A São as glossolalia é essa capacidade de falar na língua dos anjos, né? E é a primeira manifestação que começa com as Assembleias de Deus. Depois você tem a fase dos anos 50 e 60, que vai ser Evangelho Quadrangular e outras igrejas mais populares que vão lotar Morumbi e Maracanã, que vão trabalhar com a cura. E aí você tem nos anos 80 a terceira onda, que são as igrejas neopentecostais, alguns chamam de neopentecostais, que é a Igreja Universal, e outras que vão trabalhar com a ideia da prosperidade, com a teologia da prosperidade e com a teologia do domínio, que vai começar também a ganhar força, que é da guerra espiritual, uma visão também ao mesmo tempo apocalíptica e escatológica da Terra, que o mundo está para acabar. Então, esse momento que o mundo está para acabar, e o filme da Petra Costa também trabalha muito nisso, você precisa ocupar diversas esferas da Terra nessa guerra espiritual. Messianicamente, né? Você tem que ir e pregar o evangelho, né? Pregar o evangelho, converter o máximo de pessoas e, ao mesmo tempo, ocupar política, economia, televisão, cultura, misturando com a ideia da batalha cultural, da guerra cultural. São os dominicionistas, né? Que Sim, acreditam exatamente. que o governo e toda a vida social precisa estar abaixo de Deus, né? Exatamente. Ou precisa ter representantes de valores bíblicos, né? Na verdade. E ao mesmo tempo, esse tipo de manifestação religiosa, teológica, ela dialoga com o sincretismo religioso, onde a relação com os santos sempre foi muito próxima. Da mesma forma, a manifestação espírita mediúnica sempre foi muito presente no candomblé, nos terreiros. Então é como se um espírito baixasse. Dialogue. O próprio Edir Macedo dialoga o tempo inteiro com o candomblé. Tem mais né? pontos de contato com governos de direita, né? Sim, acabou tendo, né? Isso começa a acontecer nos últimos 10 anos, né? Claro que sempre foi conservadora na Constituição, sempre, quando começou a crescer e começou a iniciar a formação das bancadas dos evangélicos, junto com a Igreja Católica, atuava para barrar a aprovação de regras sobre o aborto, de regulamentação e regularização do aborto, e tudo mais. Com a intenção de proteger a família, talvez. De proteção da família, né? Das tradições. Não Das é? tradições, de alguma forma, mas nada como viria a acontecer nos últimos 10 anos no contexto das redes sociais, que os algoritmos começam a misturar uma série de causas. E aí você tem a questão da batalha cultural do Olavo de Carvalho, falando do comunismo gramsciano, queria ocupar o Brasil, ia tomar o Brasil, e o Brasil ia, a partir dessa revolução gramsciana, a América Latina e o mundo ia uma grande conspiração comunista. E 5 governos de centro-esquerda Exatamente, um desgaste, né? se desgastam de um jeito, né? E que vai ali se esfacelando com aqueles movimentos ali das passagens de ônibus, que você fala muito Vem em bem no livro 2013, sobre isso, né? E as pessoas vão para as ruas, ali estava o ovo da serpente, né? Tava uma grande transformação estrutural nas cidades, na cultura, né? Que as redes sociais são muito importantes. A gente ainda não conseguiu dimensionar, né, o que isso gera. Agora, você imagina, lendo e buscando uma causa, uma sociedade ao mesmo tempo, que fica cada vez mais racional, em tese, caminharia para uma racionalidade, que ao mesmo tempo fica cada vez mais vazia. As pessoas tendo que trabalhar, tendo que estudar, sofrendo. A vida é sempre muito difícil, né? É muito difícil viver, não é fácil. E se você não tem causa, se você não tem propósito, se você não tem crença, é muito fácil você entrar numa crise de ansiedade, de depressão. E as pessoas precisavam de causas, precisavam de crenças, de propósitos. E dá-lhe causa, né? Tínhamos a Muito. Copa do Mundo, tínhamos as quebradeiras dos Black Blocs. blocs, que tinham uma verdade por trás. Sim, elas estavam buscando alguma coisa. Que elas falavam, pois é, quando tem cena de crime, quando morrem pessoas, ninguém mais se impacta. Mas se a gente quebrar a vitrine de um banco, aí vamos fazer a diferença. Tinha uma busca lá. E a gente imaginou que era uma busca, naquele momento, 2013, né? Eu estava trabalhando em jornal, você também trabalhava em jornal, que ia ser um processo de aprofundamento da democracia. Que as pessoas teriam mais direito à voz, iriam falar mais, o Estado seria mais participativo, democrático.
E o que a gente viu foi que esse reacionarismo e a extrema-direita começou a ganhar um espaço e saber usar as redes, porque elas passaram a oferecer novas causas. E essas novas causas dialogavam com questões do sagrado, dialogavam com a guerra espiritual, dialogavam com a luta contra o mal, que ao mesmo tempo era associado ao feminismo, que destrói as famílias, ao comunismo, que é contra a igreja, à cultura gay, que quer ensinar sexo nas escolas. Você começa a ter uma mistureba de coisas, junto com a ajuda dos algoritmos, que dá causas para as pessoas. As pessoas precisam lutar contra o mal, em defesa do cidadão de bem, da moralidade cristã, da moralidade bíblica. Então, aí você começa a ter uma dimensão religiosa que é por onde... Aí é o momento que todas aquelas histórias que eu vinha colecionando, eu falo, é o momento de eu escrever o livro, e isso parte principalmente de um caso que eu acompanhei no Rio, né, que é o caso de um traficante, que é um traficrente que eles chamam, né, que é o Peixão, que é um traficante de Parada de Lucas e de Vigário Geral, que são duas comunidades que viviam em guerra, porque Vigário Geral era do Comando Vermelho e Parada de Lucas era do 3º Comando Puro. E elas viviam em luta durante muitos anos, né? E aí o 3º Comando Puro tomou Vigário Geral do Comando Vermelho e o Peixão vai gerir esse novo complexo, as duas comunidades se juntam, ele desiste, vai para a Baixada Fluminense, se converte e vira pastor de uma igreja da Assembleia de Deus, e a coisa começa a desandar nessas comunidades, eles chamam o Peixão de volta, e ele já é pastor. E nisso ele sonha uma coisa meio Davi, assim, meio Velho Testamento, de que ele é um traficante ungido, e que Deus determina que ele cria um complexo de favelas em defesa dos valores bíblicos. E ele, como traficante, começa a tomar outras favelas, forma um complexo de 5 favelas que vai virar o complexo de Israel. E é o complexo de um traficante que começa a estabelecer uma série de regras e justificar sua autoridade pelo sagrado, pelo carisma, como se ele governasse em nome de Deus para produzir obediência a partir do sagrado. Falei, bom, aqui a coisa mudou, porque em vez de você usar a religião para se transformar como indivíduo, para viver esse processo de metanoia, você está usando a religião para produzir obediência, para produzir autoridade. Junto com isso vem o 2018, tudo acontecendo, um monte de novidade acontecendo, vem o bolsonarismo, o Bolsonaro. Eu lembro que em 2018, quando o Bolsonaro foi concorrer à eleição, eu era capaz de apostar com qualquer pessoa que ele não passaria dos 10%. Imagina, não vai passar dos 10%. Vai ser como o Enéas. Não vai. Não é possível. Não, no mundo que eu conheço, o Bolsonaro não vai ser eleito. Eu aposto que não. Caí do cavalo. Você tinha um mundo em transformação que eu não estava entendendo. Por mais que eu estivesse atento a essas coisas, você não acompanha essa mudança. Mas o movimento pendular ensina um pouco isso. Totalmente. Você fala muito da Nova República, a gente sai da Nova República, primeiro, sem o Tancredo, que foi a grande decepção, né? Já de começo. Sim. Depois do Sarney vem o Collor. Sim. É o movimento pendular. Completamente. E depois aí temos esses 5 governos de centro-esquerda, e aí de novo agora o pêndulo esticou, né? Exatamente, eu acho que sim. E a gente, quando você tenta prever o futuro, quando a coisa parece para um caminho que você parece estar entendendo, vem a ressaca, né? Ou vem o movimento pendular da história. Vem as pessoas não estão aguentando. Teve 2013, ninguém aguentava. Tava alguma coisa precisando mudar, né? Sim. E você fala aí do Rio de Janeiro, você tem um livro também que fala sobre as milícias. Aí o Rio de Janeiro é outra história, né? Porque eu já vi você dizendo que é um Game of Thrones, né? Como se fosse um mapa do Game of Thrones com aqueles casas. As lá, casas, e os territórios. Né? Me chama muita atenção o seguinte, Bruno, eu sempre pensei, não está geograficamente tudo ali demarcado? O exército, uma inteligência estratégica, não sabe onde que está todo mundo nos quadradinhos ali de um mapa bem traçado? Por que não chega lá e não elimina tudo? Eu acho que até existe essa engrenagem, né? Você tem as diversas operações, então se imagina que talvez entrando com polícia nas comunidades, isso vai resolver. Daí
começa Nunca a ter deu tiroteio, certo. nunca deu certo. Tem tiroteio. Ao mesmo tempo, você vai trabalhar com inteligência, aí você vai tirar algumas pessoas, vamos pensar. Você atuar com inteligência, agir economicamente para fragilizar esses grupos. Mas você tem, ao mesmo tempo, a venda de cocaína, de crack, de drogas, como um tipo de mercadoria que é muito propícia para essas crises existenciais urbanas, para a juventude, para o hedonismo, para a cultura das cidades, e todo mundo continua comprando. Para a E cultura para a carioca. cultura carioca, para a paulistana Cultura também, paulistana. né? Para as culturas urbanas, né? E as pessoas vão querer comprar. E se não tiver, o lucro vai ser maior e vai surgir alguém para vender. Então, como é um mercado ilegal, é um mercado com lucros muito elevados, sempre vai ter alguém disposto a esse risco de organizar de alguma maneira esse mercado. Esse mercado nunca acaba e talvez por ser ilegal é ainda pior porque os lucros são ainda mais altos. E sempre vai ter. Então, assim, acaba sendo um enxugamento de gelo permanente. Mas o Rio tem essa característica dos territórios, né? Eu acho que, assim, claro que é difícil apontar as causas, mas eu acho fascinante a história da aristocracia do Rio. O Rio é um império, foi a sede do império. 400 anos, capital brasileira, e depois sede chega de um império, única sede de império fora da Europa. Fora da Europa, e aí você tem essa cultura aristocrática, e cada bairro tem seu próprio rei, seu dono de morro, com suas escolas de samba, sua cultura própria. A cidade do Rio de Janeiro é quase um mundo, porque assim, tem bairros com cor, com hinos, com bandeira, com escolas de samba. Então é como se fosse uma Game of Thrones, mesmo pré-republicana. O Estado é muito frágil, então cada rei é dono de seu próprio, quase uma idade média, assim, de... E se usar a inteligência, como você falou, e corta a cabeça da cobra, aparece outra. O espaço dela tá lá, né? E o Estado já está completamente envolvido com esses ganhos, e com esses negócios, e com esse poder. Ele depende do voto dessas comunidades, depende da relação com as lideranças. Então, esse Estado republicano, que deveria ser o Estado moderno, exercer o monopólio legítimo da força, ele acaba meio que administrando esses reinados, né? E São Paulo é muito diferente, porque o PCC, né, forjado nessa cultura sindical, urbana, de comunidades eclesiais de base, industrial, ele não depende do território para crescer. Ele vai além dos territórios, ele tem um discurso de classe. Do ladrão favorece, o crime fortalece o crime, o ladrão ajuda o ladrão. É como se fosse um discurso sindical. E transcende territórios, ele não depende de território para... Por isso que a milícia não domina São Paulo? Com certeza, assim, a quadrilha policial, que é do Rio de Janeiro, a milícia, né, são vários policiais exercendo esse papel, eles nunca conseguiram ter a força que tiveram, porque você tem uma gestão do crime feita pelo próprio crime. E o que eles recebem é um arrego. No Rio eles chamam de arrego. Aqui é propina, corrupção, para deixar a biqueira funcionando, ou para deixar o esquema de carro roubado e os desmanches funcionando. Recebe, aí você tem o investigação, o investigador recebe uma grana, o policial recebe uma grana, uma coisa mais varejista, mas eu sou polícia, você é bandido. Agora a coisa está mudando porque a dimensão desse dinheiro está também mudando, o volume está muito maior por causa dos dólares do tráfico de drogas e tal. E aí você tem um cara que lava dinheiro para o PCC, como era o caso do Vinícius Grisbá, que era aquele empresário que foi morto no aeroporto de Guarulhos e que comprava apartamentos de 5 milhões de reais no Jardim Anália Franco para lavar dinheiro do crime, para donos de empresas de ônibus que também lavavam dinheiro do crime na estrutura pública dos serviços de São Paulo. Esse cara tinha uma quadrilha, quer dizer, uma quadrilha não, um grupo de 26 policiais trabalhando na segurança dele. Então você já tem uma outra relação do crime com a polícia, numa outra esfera, numa outra dimensão. Daí tinha um policial que tinha uma fintech, que ajudava ele a lavar dinheiro. A coisa começa a mudar de figura e a relação da polícia com o crime começa a ganhar uma configuração mais complexa, né? Porque com o Rio de Janeiro, com as milícias, é um negócio mais direto, né? É o gás, é a TV a cabo. Aquele varejo territorial, né? É mais chinfrim. É mais micho. É mais territorial, né? O modelo de negócio... É uma coisa ali do dia a dia daquele cara. É diferente, né? Mas eles também vão para as cabeças, né? Eles também têm a relação com o governo, eles também lavam dinheiro,
eles também estão envolvidos em desvios de recursos públicos, que meio que lava com o mesmo cara que lava o dinheiro do tráfico. Então, mas eles têm muito essa ligação com os territórios. O controle territorial armado é fundamental para os negócios deles. Então é van, é gás, é gatunete, é cigarro, é uma série de receitas que eles Você tiram dos fala que lá no territórios. berço das milícias, em Rio das Pedras, é Aham. impressionante ali, parece um grande mercado persa, uma 25 de março. É verdade, é E é por muito... causa da fomentação da própria milícia. Sim, você tem empreendedores lá, né? E lá era um lugar que, durante muito tempo, você podia comprar tomate às 3 da madrugada, sem medo de ser assaltado e com uma Porque tem quitanda aberta. segurança, Se né? sentia seguro porque não deixava o tráfico chegar e porque tinha mercadinho aberto de madrugada. Era um lugar que a milícia garantia essa segurança, né? Nos anos 90, começo dos anos 2000. E a coisa começa... Essa milícia já está na Zona Sul, carioca? Já, assim, já tem uma série de práticas de extorsão que começa a afetar a Zona Sul. Então, desde cobrança de guarda noturno, ou de guarda da beira da praia, das barracas, ou de proteção dos carros da orla, a coisa já começa a ganhar uma conotação mais autoritária e violenta, por causa de uma cultura de autoridade baseada na força. Então a coisa começa a escapar do controle, né? E quando tem essa discussão, volta e meia vem a história da liberação das drogas, de que isso seria uma solução. Qual é a sua opinião, Bruno, sobre isso? A minha opinião é que eu acho que as drogas, elas são um assunto muito tabu e muito difícil de ser discutido, porque elas dizem respeito à ameaça de desordem. E o que as pessoas mais temem é desordem. O que as pessoas mais temem, além de desordem no bairro, elas temem desordem pessoal. Loucura, perder o controle da situação, ou ficar escravo de um vício, né? Então, assim, a gente... Enfim, eu sou pai, a gente, mais uma vez, falando de 50 a mais, já está na fase de se preocupar com os filhos, né? Então a gente sabe o medo que a gente vive de repente, por algum motivo, né, a pessoa ficar... O sentido da vida dela ser em torno do consumo de uma substância que artificialmente gera alguns tipos de emoções que ela não vive no convívio social. Então, qualquer mãe de quebrada, de favela que você for conversar, é sempre um tema muito delicado, porque ela vive com esse medo. Ela vive com esse medo. Mas, ao mesmo tempo, a proibição das drogas tem produzido uma série de problemas com os quais a gente não consegue lidar. E o maior problema é a violência e a formação dessas quadrilhas e desses grupos armados que aterrorizam as cidades. E a violência acontece porque ela é ilegal. E como não tem Estado, e como a gente só lida com a droga como um problema de polícia, o que começou a acontecer? O crime criou o governo das drogas, do mercado das drogas. O PCC é o governo do mundo do crime. Ele cobra impostos, que são as mensalidades que eles cobram participação nas vendas, eles arrecadam dinheiro, compram armas, financiam assaltos, a partir desse imposto que eles cobram desses empreendedores ilegais que estão cada vez mais organizados e sofisticados a partir dessa regulamentação que foi feita. Então, a regulamentação das drogas, em tese, seria tirar o PCC da coordenação disso e colocar o Estado para reduzir os danos que esse mercado produz. Então, é agir com racionalidade. Não é que a gente que fala sobre a regulamentação das drogas não perceba os riscos que o consumo excessivo de drogas causa. Até cobrando impostos ou tentando levar racionalidade para esse universo, talvez a gente possa investir em melhores programas de saúde, melhores programas de educação, melhores programas de prevenção. Eu já li uma vez que se você conseguisse, por exemplo, liberar e fizesse o transporte de drogas, a venda de drogas ser estatal, você ia ter um contingente de criminosos que não iam ter mais a boca para vender, que não iam ter mais o tráfico para fazer, e que isso ia Assaltar banco, assaltar explodir a pessoas. criminalidade em outra coisa, porque esse cara ia ter que continuar, de alguma maneira, ganhando a vida dele.
Eu acho que é difícil prever, os efeitos colaterais das coisas, né? Eu acho que é difícil, não é trivial, né? Não é uma decisão fácil e não é uma decisão que se toma do dia para a noite. Mas eu acho que também se trabalha com certo pânico da desordem. Eu acho que é um risco a desordem. Eu acho que a vida se torna insuportável quando ela se torna imprevisível, quando você não sabe o que esperar das pessoas que convivem com você. Esse compartilhamento moral e essa confiança nas pessoas que convivem com você nas cidades é fundamental para a vida se tornar suportável. Então, assim, também ninguém está defendendo ou está falando que vai ser tranquilo. Mas eu acho que as pessoas que trabalham com essa... os criminosos... É difícil prever. Porque pode ser que não. Pode ser que surjam novos empregos. Pode ser que as pessoas, não tendo que viver na cena do crime, elas vão estudar, ou que a internet crie novas oportunidades. É sempre muito difícil prever o futuro. Por exemplo, a gente não saberia nunca que a criptomoeda que surgiu em 2008 iria ser um dos principais elementos para a sofisticação do mercado do crime. Hoje, o crime está internacional e o PCC tem uma capacidade de negociar drogas no mundo inteiro sem ser rastreado por causa das criptos, que tem muitas vantagens, mas também produz efeitos colaterais que a gente não consegue prever. A própria Starlink, a Starlink que levou a possibilidade de você ter acesso à internet na Amazônia, em lugares antes inalcançáveis, que as pessoas ficavam, de certa forma, isoladas, também permitiram a chegada do garimpo e a articulação do crime, que hoje está chegando nas terras indígenas e nas áreas quilombolas, porque você tem tecnologia, inclusive, de prevenção contra a chegada da polícia. São efeitos colaterais que a gente não percebe. Então, assim, ao tempo inteiro a gente pensando em como gerir racionalmente esses problemas e reduzir os danos desse mercado. Agora, a ilegalidade é você abrir mão da responsabilidade de gerir. É falar, é só proibir, eu vou proibir como se proibir resolvesse. E aí o crime vai tomando conta desse mundo, vai organizando, e às vezes esse mundo já é metade da economia, sabe? Quando você vê, está numa dimensão que a gente não consegue mais recuperar e continua a falar, vamos mandar a polícia e vamos continuar proibindo. Será que dá certo? Não parece. Né? Não parece que está dando certo, né? Mas, Bruno, você sempre nas suas entrevistas diz que, convivendo bastante com pastores, com religiosos, eles tentaram a todo tempo te converter, né? Você ainda não se converteu, né? Mas você tem uma visão humanista sobre o que virá pela frente, né? Você se debruçou tanto sobre esse assunto tão importante. Como é que você vê o futuro? A gente fala muito de fim do mundo, né? E você aborda isso também no livro Da Fé e o Fuzil, né? De um jeito muito otimista, né? Olhando até para o planeta de um jeito positivo, entendendo não exatamente com a nossa presença aqui, mas eu até anotei, né, que 99,9% dos habitantes do nosso planeta são micro-organismos. Os fungos existem há 1 bilhão de anos, né? Os dinossauros foram reis durante 160 milhões de anos. Ou seja, muita coisa já mudou e talvez a gente mude também, mas a Terra vai continuar, né? E é curioso porque a gente está com o Homo sapiens com 200, 300 mil anos e é irônico que a gente vê que a gente está produzindo uma série de ações que pode colocar o planeta em risco e não consegue sair dessa armadilha. É curioso isso, né? Uns aos outros, né? E assim, a tensão continua crescendo e aí você discute a questão ambiental. Há retrocessos com a chegada do Trump na presidência e parece que a gente recua diversos anos e, ao mesmo tempo, a gente continua caminhando para o abismo e não consegue mudar a forma da gente pensar. É curioso isso, né? Ou seja, será que a gente vai estar fadado a se autodestruir em tão pouco tempo e a gente que era tão orgulhoso da nossa inteligência, será que a nossa inteligência também pode ser a nossa maior fragilidade? E é incapaz de evitar que a gente viva esse lapso de segundos na Terra, né? Comparado com os fungos, né? Que imagina, há tanto tempo. Eu não sei se eu sou otimista, assim, é uma reflexão, é uma ironia, né? Eu acho isso muito Você não ficou curioso. religioso? Eu não fiquei religioso,
Mais uma vez, assim, por que que eu não acredito, né? É uma coisa que ao mesmo tempo eu gosto e eu me interesso e eu li e eu me emocionei tantas vezes, mas ao mesmo tempo nunca tive esse clique. Eu me considero agnóstico. Eu não acho que Deus não existe, nem acho que Deus existe. Eu não me atrevo a definir o que seja Deus, ou eu não atrevo a descrever esse mistério que é tão absurdo, né? Que tudo que a gente tentar falar ou dizer, eu acho que é muito diferente do que é na realidade, né? Então é mais uma postura de ignorância mesmo. Eu sou incapaz de arriscar, dizer o que. Também é uma postura profissional de jornalista, né? De a gente não fechar muito com certos dogmas, né? A gente está sempre querendo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Né? Uma postura de. Também tem esse lado de você não achar que está acreditando numa coisa muito facilmente, né? Talvez de personalidade, eu não sei o que que é. Mas é que eu acredito no mistério. E eu acho que o mistério vai ser sempre inalcançável, assim, a minha impressão. Mas às vezes eu fico pensando como sair desse buraco. E às vezes a minha impressão é que eu comecei a perceber que eu estava vendo muito filme de disco voador, assim, como se viesse algum ser de fora para falar, é assim, ó, façam desse jeito que vocês vão, conte, nos explique, porque assim, a minha impressão é que a gente não consegue desviar do abismo, e talvez seja da nossa própria condição que a gente está fadado. Essa visão apocalíptica é impressionante, né? Como parece estar mais próximo. Então eu fico meio assustado às vezes e ao mesmo tempo me parece irônico também, né? A inteligência, que era nosso maior orgulho, vai nos levar para o abismo, né? Soluções? Não, o cara fala isso, acabou a conversa, né? Porque já aperta o peito da gente, né? Eu me lembrei da cena do Akira Kurosawa, do cego andando em direção ao abismo no filme Aham. Han. Quer dizer, será que é isso mesmo Aham. que nos resta? Talvez não, talvez não, né? Eu acho que desculpa, eu não quero, mas eu acho que O cara fez curso para pastor, não se converteu, nem se convenceu, estudou as milícias, estudou as igrejas, as correntes evangélicas. Ou seja, chance para você virar um diácono, né? Um presbítero, você tinha. teve, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo a gente, talvez a nossa única, a minha fé, talvez, ou a minha crença é que a gente precisa ter esperança. Eu acho que a vida existe enquanto tem esperança. Então, assim, por mais que as coisas pareçam ruins, né? O compromisso com a esperança é fundamental, né? Não dá para abrir mão ou deixar de lutar, ou tentar fazer alguma coisa, ou tentar Tá na essência humana, né? Exatamente. Faz parte da nossa essência, Da né? nossa essência. Então, Talvez a saída seja também algo que você fala do Ubuntu, né? O Ubuntu, eu sou porque nós somos. Esse caminho para unidade. Unidade, não estamos separados, né? E de alguma forma a gente acaba se resolvendo, como o Jardim Ângela se resolveu naquele caldeirão que acabou se domesticando, sim, né? Como o Rio de Janeiro talvez um dia se resolva Sim. também, E os né? indivíduos que você Sim. falou que por um clique, que seja por fé ou não, mas que mudaram e que Sim. conseguiram se reinventar, isso Com é certeza, fantástico, com né? certeza. E é interessante com que você certeza. falou sobre isso, a gente, só um parênteses daquela conversa anterior, que o PCC, o crime organizado, fiscaliza se o cara ficou crente mesmo, né? Não é só falar. Tipo, não adianta. Se quer sair, se ficou crente, vai pode sair, sair. Mas se não Mas ficou. se voltar a fazer crime, aí você vai Constante tá na nossa- vigilância, né? Assim, fica. tem que ser. Ele não pode ser pego cometendo crime de novo, né? O que eu fiquei mais surpreso era aquela história de que quando o cara tá preso, a mulher dele fora tá protegida, né? Ele também tem uma tem mensalidade. tem- o PCC paga alguma coisa para sustento da Da família família, dele. E ai do cara que pegar a mulher do cara que tá preso. Eles Isso são é uma muito. coisa que tem um respeito pela. E ao mesmo tempo um machismo muito grande, Ah, né? sim, Porque eles proíbem assim de uma forma brutal, né? A mulher de se relacionar, e aí
também é complicado. É complicado porque eles são violentos também. Imaginou a confusão que o cara se mete? Fala, Imagina. tem sair dando E às vezes mole sem pra saber. mim. E às vezes sem saber. Vai no forró sem saber? Ou vai no samba? Já imaginou? Mas é assunto para um outro episódio. Para um outro episódio. Ô, Bruno, muito obrigado. Maravilha. Eu que agradeço, Conversa, cara, sucesso. maravilhoso. Projetos para o futuro aí, outro livro. Onde a gente te acha? gente te Isso é uma acha? boa também, né? Enfim, eu sou meio ruim de rede social, mas o meu Instagram é manso.b. Manso.b. Os livros nas melhores livrarias. Se não achar, é porque não é a melhor livraria. Também pela internet também Sim. é fácil de encontrar, Com né? certeza. Sucesso, Bruno. Valeu. Sucesso para vocês. Maravilha. É um prazer.